Oi, todo mundo! Estamos aqui para o nosso sexto encontro, nossa sexta leitura do Evangelho de hoje. Como a maioria tem feito, tem separado um copo de água para fluidificar junto com o Evangelho, eu comecei a fazer aqui também. Hoje trouxe uma vela branca, acendi em intenção às almas, às santas almas, aos nossos ancestrais e para a nossa proteção e para que a nossa corrente esteja sempre segura, que esse momento seja benéfico, seja de luz e que todos nós estejamos guardados. Transmutar energias, não é? Bom, vou começar com a prece de Cáritas, na sequência as mensagens do irmão Tomé. Eu recebi as mensagens de forma salteada, então eu vou lendo na ordem com que eu recebi, tá? Na sequência o Evangelho, uma das preces e a oração para a ancestralidade, tá bom? Como de costume mesmo. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação, dá luz àqueles que procuram a verdade, e ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajante a estrela guia, ao aflito a consolação e ao doente o repouso. Pai, dai ao ocupado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai, e que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso divino amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. E um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Nós, como Moisés sobre a montanha, vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó poder, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força no progresso de subir até vós, dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde refletirá um dia a vossa santíssima imagem. Que assim seja, Senhor. A primeira mensagem do irmão Tomé é a 22ª mensagem, a página 69. Desabrochai em vós os dons adormecidos. Aprendei a viver. Sabei cultivar, durante vossa jornada terrena, muitos valores que vão aparecendo no decorrer dos anos, mostrando-vos o porquê dessa existência atual. Procurai criar, idealizar, aumentar vossos conhecimentos, porque tereis que passar por tantos caminhos diversos que não podereis estacionar para acompanhar o progresso e a evolução junto aos vossos irmãos. Não deixai morrer dentro de vós as grandes aptidões que vos acompanham nesta vossa encarnação. Muitas vezes elas ficam embotadas e precisam, como uma pequena semente, ser bem adubadas para não fenecerem. As artes fazem parte de um esquema preparado para que o homem se realize interiormente e sinta amor por si próprio, sabendo amar-se e tendo por si mesmo uma grande admiração pessoal. Não faltai a caridade convosco. Tente aumentar os dotes e predicados que fazem do homem um ser dotado e iluminado. A ociosidade e o desinteresse atrasam vossa caminhada e perdeis as oportunidades que surgem à frente, podendo com essas melhorar e aumentar vossos conhecimentos, com os quais tereis as melhores condições de colaborar e ajudar vossos semelhantes. Portanto, procurai trabalhar, porém, continuai estudando e chegareis a obter uma satisfação íntima tão grande que ireis sentir a necessidade de continuar procurando encontrar novos valores dentro de vós próprio. Encontrareis inspiração na natureza ao vosso redor, nos pássaros e nos astros, e podereis chegar a ser um grande mestre, se souberdes, ao receber, doar
a outros tudo o que descobrirdes, através desta busca maravilhosa que empreenderdes dentro de vós mesmos. Jamais pensai que vosso tempo é pouco para cuidar do vosso interior. Sempre encontrareis alguns instantes disponíveis para este colóquio com as forças do vosso intelecto. Nas vossas descobertas obtereis satisfação e alegrias tão gratificantes que necessitareis continuar a desvendar estes belos mistérios que todo ser traz guardado dentro de si e o que o acompanha por toda a eternidade, através de suas existências, para culminar, quando ele alcançar a perfeição absoluta junto ao Pai, na espiritualidade. Que lindo. Um ânimo para a gente descobrir o que a gente fazia, né? Desde criança, ou coisas que tenham o nosso interesse e lapidar e vivenciar isso. Mestre Jesus, pedimos a sua presença, pedimos a sua luz, pedimos a sua misericórdia, pedimos a presença dos seus enviados, das equipes espirituais que nos assistem, aqui neste momento e no momento da casa de cada um dos que estão nos vendo. Pedimos que neste momento a gente acesse, através do Evangelho e das palavras que vamos escutar, a cura e o tratamento para a nossa alma, as nossas emoções e o nosso coração. Mestre Jesus, pedimos ainda que no final dessa leitura e no final das nossas orações, no final do nosso encontro, essa água possa estar fluidificada, a que está aqui e a que está na casa de cada um que nos ouve, nos assiste, e que através dela nosso corpo espiritual possa ser curado, que nosso corpo físico possa receber o remédio necessário e que cada um se sinta melhor no final deste encontro e dessa leitura. De forma salteada. Bem-aventurados os puros de coração. É a introdução do capítulo 8. Nesse exemplar é a página 116. Tem uma pequena parte do Evangelho, da Bíblia e depois a leitura. Bom, vamos ler Deixai vir a mim os pequeninos, porque na sequência é pecado por pensamento e adultério. Bom, deixai vir a mim os pequeninos. Bom, bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Mateus, capítulo 5, versículo 8. Então, lhe apresentaram uns meninos para que os tocasse, mas os discípulos ameaçavam os que lhe apresentavam. O que vendo Jesus, levou-o muito a mal, e disse-lhes: deixar vir a mim os pequeninos, e não os embaraceis, porque o reino de Deus é daqueles que lhes assemelham. Em verdade vos digo que todo aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. E abraçando-os e pondo as mãos sobre eles, os abençoava. Marcos 10, versículo 13 a 16. A pureza de coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Exclui todo pensamento de egoísmo e de orgulho. Eis porque Jesus toma a infância como símbolo dessa pureza, como já a tomara por símbolo de humildade. Essa comparação poderia não parecer justa se considerarmos que o espírito da criança pode ser muito antigo e que ele traz ao renascer na vida corpórea as imperfeições de que não se livrou nas existências precedentes. Somente um que não se livrou das existências, somente um espírito que chegou à perfeição poderia dar-nos o modelo da verdadeira pureza. Não obstante, ela é exata do ponto de vista da vida presente, porque a criança, não tendo ainda podido manifestar nenhuma tendência perversa, oferece-nos a imagem da inocência e da candura. Aliás, Jesus não diz de maneira absoluta que o reino de Deus é para elas, mas para aqueles que se assemelham
a elas. Mas se o espírito da criança já viveu, por que não se apresenta ao nascer como ele é? Tudo é sábio nas obras de Deus. A criança necessita de cuidados delicados, que só a ternura materna lhe pode dispensar. E essa ternura aumenta diante da fragilidade e da ingenuidade da criança. Para a mãe, seu filho é sempre um anjo, e é necessário que assim seja, para lhe cativar a solicitude. Ela não poderia tratá-lo com a mesma abnegação se, em vez da graça ingênua, nele encontrasse, sob os traços infantis, um caráter viril e as ideias de um adulto, e menos ainda se conhecesse o seu passado. É necessário, aliás, que a atividade do princípio inteligente seja proporcional à debilidade do corpo, que não poderia resistir a uma atividade excessiva do espírito, como verificamos nas crianças precoces. É por isso que, aproximando-se a encarnação, o espírito começa a perturbar-se e perde pouco a pouco a consciência de si mesmo. Durante certo período, ele permanece numa espécie de sono, em que todas as suas faculdades se conservam em estado latente. Esse estado transitório é necessário para que o espírito tenha um novo ponto de partida, e por isso o faz esquecer, na sua nova existência terrena, tudo o que lhe pudesse servir de estorvo. Seu passado, entretanto, reage sobre ele, que renasce para uma vida maior, moral e intelectualmente mais forte, sustentando e secundando pela intuição que conserva da experiência adquirida. A partir do nascimento, suas ideias retomam gradualmente o seu desenvolvimento, acompanhando o crescimento do corpo. Pode-se assim dizer que nos primeiros anos o espírito é realmente criança, pois as ideias que formam o fundo do seu caráter estão ainda adormecidas. Durante o tempo em que os seus instintos permanecem latentes, ela é mais dócil e por isso mesmo mais acessível às impressões que podem modificar a sua natureza e fazê-la progredir, o que facilita a tarefa dos pais. O espírito reveste, pois, por algum tempo, a roupagem da inocência, e Jesus está com a verdade quando, apesar da anterioridade da alma, toma a criança como símbolo da pureza e da simplicidade. Eu vejo um paralelo em relação ao que nós estamos lendo no Evangelho agora e em relação aos dons adormecidos. Eu acho que se a gente pensar nesse movimento, nesse crescimento do ser, existem dons adormecidos desde a infância que fazem parte, né, dessa inocência, que fazem parte da fase mais dócil e de uma natureza mais dócil, mais moldada. Então vale a gente comentar, né, e trabalhar essa semana até o próximo Evangelho, os dons adormecidos e a nossa criança interior. Eu acho que a gente pode resumir mais ou menos nesse aprendizado aí a leitura de hoje. Vamos ver o que cai na coletânea espírita. Vou pegar do começo e do final para não ficar igual aquele dia, né? Abre de novo no para corrigir um defeito. E na sequência tem para resistir a uma tentação. E eu vou ler a anterior. Porque repara que a nossa vela já queimou em menos de 15 minutos. Eu não vejo daqui. Para afastar os maus espíritos. É a página 315, coletânea das preces espíritas. O número 15. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque limpais o que está por fora do corpo e do prato, e por dentro estáis cheios da rapina e de imundícias. Fariseu cego, purifica primeiro o interior do corpo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros branqueados, que parecem por fora formosos aos homens, e por dentro estão cheios de ossos de mortos, e de toda asquerosidade.
Assim também vós outros, por fora vos mostrais, na verdade, justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e iniquidade. Mateus 23, versículo 25 a 28. Prefácio. Os maus espíritos só estão aonde podem satisfazer a sua perversidade. Para afastá-los, não basta pedir, nem mesmo ordenar que se retirem. É necessário eliminar em nós aquilo que os atrai. Os espíritos mal os espíritos maus descobrem as chagas da alma, como as moscas descobrem as do corpo. Assim, pois, como limpais o corpo para evitar as bicheiras, limpai também a alma das vossas impurezas, para evitar as obsessões. Como vivemos no mundo em que os maus espíritos pululam, as boas qualidades do coração nem sempre nos livram das suas tentativas, mas nos dão a força necessária para resistir-lhes. Prece. Em nome de Deus Todo-Poderoso, que os maus espíritos se afastem de mim e que os bons me defendam deles. Espíritos malfazejos que inspirais maus pensamentos aos homens, espíritos enganadores e mentirosos que os enganais, espíritos zombeteiros que zombais da sua credulidade, eu vos repilo com todas as minhas forças e fecho os meus ouvidos às vossas sugestões, mas peço para vós a misericórdia de Deus. Bons espíritos que me assistis, dai-me a força de resistir à influência dos maus espíritos e as luzes necessárias para não cair nas suas tramas. Preservai-me do orgulho e da presunção. Afastai do meu coração o ciúme, o ódio e a malevolência, e todos os sentimentos contrários à caridade, que são outras tantas portas abertas aos espíritos maus. Que assim seja. Todo mundo repita essa oração em casa para poder dar a limpeza que está sentindo falta ou que está sentindo necessidade. Agora vamos rezar para os ancestrais, para os nossos avós, bisavós e tantos outros. Desculpa. Gratidão, queridos pais, avós e demais ancestrais, por terem tecido o meu caminho. Imensa gratidão pela imensidão dos seus sonhos, que de alguma forma são hoje a minha realidade. A partir deste ponto e com muito amor, dou luz à tristeza que houve nas gerações passadas. Dou luz à raiva, às partidas prematuras, aos nomes não ditos, aos destinos trágicos. Dou luz à flecha que cortou caminhos e tornou a calçada mais fácil para nós. Dou luz à alegria, às histórias repetidas várias vezes. Dou luz ao não dito e aos segredos de família. Dou luz às histórias de violência e ruptura entre casais, pais e filhos e entre irmãos, e que seja o tempo e o amor que os voltem a unir. Que os volte a unir. Dou luz a todas as memórias de limitação e pobreza, a todas as crenças desestruturantes e negativas que permeiem o meu sistema familiar. Aqui e agora, eu semeio uma nova esperança, alegria, união, prosperidade, entrega, equilíbrio, ousadia, fé, força, superação, amor, amor e amor. Que todas as gerações passadas e futuras sejam agora, nesse instante, cobertas com um arco-íris de luzes que curem e restaurem o corpo, a alma e todos os relacionamentos. Que a força e a bênção de cada geração alcance sempre e inunde a geração seguinte. Que assim seja e assim será. Amém. Gente, obrigado por mais uma noite de leitura, por mais uma noite de encontro. Que vocês estejam abençoados, que vocês sejam purificados, que vocês sejam iluminados por esse nosso momento. Vou levar água para Dona Fátima, Sr. Carlos Alexandre, meu irmão. E vocês também dividam entre vocês. Vou beber um golinho, né? Depois de dividir. Gente, boa noite. Muito obrigado. Fiquem com Deus, tá bom? Um beijo.